Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é André Rezende do podcast Canal Corretor, o maior podcast de seguros pessoais do Brasil. O queridinho do Brasil. Estamos diretamente de Porto Alegre, ainda estou nessa terra maravilhosa que continua chovendo, tá? Já falei que todo lugar que eu vou sempre tá uma garoinha, fica meio... Até Nordeste quando eu vou tá assim, aqui não seria diferente. Mas o que tá compensando é essa turma maravilhosa que a gente convidou, que tá fazendo parte aqui desse bate-papo cheio de informações, rico em vários detalhes, e dessa vez estou com a Mariana Barbosa, corretora de seguros, especialista em seguros para mulheres. Tô super animado para essa conversa aqui, Mari. Eu vou chamar de Mari, porque assim, sentou para conversar aqui no Canal Corretor, já vira amigo, a gente já fica tudo íntimo aqui, todo mundo tranquilo, e eu quero fazer um agradecimento primeiro. Obrigado por você receber tão bem o nosso convite. Tô feliz. Tô ansioso para saber tudo que você vai compartilhar. A gente já teve algumas conversas por mensagem, no bastidor, mas eu gosto muito de deixar no programa aqui, porque eu fico na curiosidade para saber no ao vivo, né? Sentir a emoção no ao vivo, e eu tenho certeza que você vai contribuir muito pra gente nesse episódio. Mas primeiro, tá tudo bem? Chegou bem? Tudo Como é que estão bem. as coisas? Tudo bem, obrigada pelo convite, Rezende. Espero que a gente possa ter aí um momento bem de um tempo de mesa, né? Pra gente poder trocar uma ideia que vai agregar na vida de outras pessoas. Tenho certeza que eu vou aprender contigo também. Então, cheguei bem, tudo certo. Tudo Tô certo. ansiosa aí pelo nosso bate-papo. Muito bom. Eu falo, esses tempos de qualidade são difíceis hoje em dia, assim, né, Mari? São. Sentar, assim, sem nada, estamos aqui. Por mais que tenha câmera, mas a gente tá tranquilo, podendo falar, né? Os 30, 40 minutos com bastante qualidade. Eu honro muito isso. Obrigado, viu, por você ter vindo. Minha amiga, é o seguinte, antes da gente falar de trabalho, falar da tua atuação com seguros aí para mulheres, eu vou para a pergunta clássica do Canal Corretor, né? Diga para nós quem é a Mariana, sem dizer o que você faz por enquanto. Perfeito, vamos lá. Eu sou a Mariana, filha de Deus, tenho 31 anos, sou mãe da Maria Luísa, uma pessoa que ama servir as pessoas, e acho que o meu maior propósito de vida é poder servir aquelas pessoas que estão ao meu redor com aquilo que eu tenho para dar, mas também sou uma pessoa muito curiosa e gosto muito de aprender. Então, estou sempre indo em mesas em que eu possa extrair conhecimento para poder aperfeiçoar, seja, né, em qualquer área da minha vida, na área pessoal, profissional. Então, eu estou sempre ali no meio de muitas mesas para aprender, sou curiosa. E estou curiosa pelo que a gente vai trocar hoje aqui nesse tempo. Ai, qual a idade? É Maria Luísa, né? Maria Luísa tem 10 anos. 10. Ah, olha, a idade da minha filha. Tem uma de 9 e uma de 12. É muito gostoso, né? É uma muito idade boa bom. demais, né? Filho é bom demais. Eu falo que toda vez que vem um coisa, eu falo, tem um filho e tal, já com a gente idade e tal. É muito bom, né? É muito bom. Eu amo também as minhas baixinhas lá. Muito legal. Ô, Mar, vamos lá. Quanto tempo de corretora de seguros, primeiro, assim? Quanto tempo você comecei em 2023. 2023. Então, 2 anos. 2 anos como corretora. Isso. Antes você trabalhava já com seguros ou não? Não, Nada a tinha ver? um pouquinho de conhecimento. Uma das empresas que eu atuava, existia o seguro no portfólio. Seguro de vida e seguro empresarial. Tá. Mas ele era um produto que não era o carro-chefe. Então, tive algumas oportunidades, assim, de conviver com o seguro. Mas o seguro, ele entrou na minha vida em 2019 por um fator de saúde na vida do meu irmão. Então, ele se tornou corretor antes e eu vinha me tornar corretor em 2023, mas já entendendo um pouco do processo, do que significava o produto seguro de vida, né, específico. Então você teve dentro de casa Sim. uma dor real. Foi Sim. onde despertou pra isso, né? Você pode compartilhar Exato. com a gente um pouco de como foi Com esse certeza. despertar, né? Com certeza. Em outubro de 2019, nós recebemos uma ligação, meu irmão estava no hospital. E aí, ao passar dos dias, nós descobrimos que ele tinha, então, um câncer. Era um câncer que, para a medicina, era algo muito simples, mas como estava no organismo dele, já tinha tido metástase. Então, foi aquele baita balde de água fria, né? Que ninguém gosta de passar pela uma circunstância de saúde e que tem a palavra câncer. Sim. Só que 6 meses antes de o meu irmão ter o diagnóstico, parar no hospital passando mal, ele estava tendo ali uma espécie de um AVC, um infarto, na verdade um infarto, ele teve a oportunidade de sentar com um corretor que apresentou para ele uma estrutura de seguro. E o que ele disse, como a maioria dos brasileiros, não. Seguro não é para mim, porque eu sou um jovem. Tinha, né? Qual a idade? 22 para 23 anos. Ele era bem novo mesmo.
E aí, então, ele passou por esse diagnóstico 6 meses depois, teve quimioterapia, cirurgia, meu irmão tem o peito todo aberto, porque ele precisou remover um dos rins. Ele teve um trombo, né, como se fosse um trombo, é uma massa cancerosa que veio para dentro do coração, então ele precisou abrir o coração. E tudo isso, né, sem falar da parte emocional, em que ele precisou, ao longo de 1 ano, ter a assessoria de uma pessoa da família para poder dar o acompanhamento, que foi minha mãe. Então, além dele ir para o INSS, minha mãe ficou sem renda ao longo de todo esse período. Precisou Ela teve que sair do trabalho para poder pedir cuidar. demissão para cuidar dele, porque ele ficou muito debilitado. A gente quase perdeu ele no hospital, porque o câncer, ele teve bactéria hospitalar. Assim, desenrolar de mais de 30 dias de internação, sendo mais de 20 em UTI, entre UTI e CTI. Foi situação bem grave mesmo. E lá eu vi a falta de paz na vida dos meus pais. Tirando a parte emocional, que é devastadora, a parte financeira é uma parte muito impactante. Rodrigo tinha um excelente plano de saúde, mas o câncer dele era um câncer específico. O médico especialista não está no rol de médicos do plano de saúde. Então, os meus pais desembolsaram muita grana mesmo para poder fazer com que o tratamento ele ocorresse de modo mais rápido. Então, as cirurgias foram todas particulares. E ali eu vi que existe um outro lado da moeda, né? Então, não adianta ter só o plano de saúde se tu não tiver uma boa reserva financeira ou, no caso hoje, né, um bom seguro de vida que traga segurança frente a isso. E o Rodrigo, então, passou por essa circunstância e estava se formou lá, carequinha, em tratamento, engenheiro de produção. Passou aquele 1 ano formado e ainda em tratamento, ele decidiu abrir uma corretora, porque aquilo virou a vida dele. Virou o porquê dele ali, né? Exatamente. Muito forte, né? Onde a gente tem a nossa maior dor, pode nascer o nosso maior propósito, né? E eu creio que na vida do Rodrigo foi isso. E esse despertar foi muito lindo, porque mudou a cultura familiar, né? Algo aconteceu ali nele e através dele, então, os meus pais tiveram acesso ao seguro. Através, né, da vida dele, meus avós, todo mundo foi ali tomado naquele senso de necessidade através daquilo que a gente viveu. E começou um mover dele através de despertar pessoas para com que as pessoas não precisassem mais passar por isso para poder fazer a contratação, né? Porque depois aí, então, como ele teve o câncer e toda essa circunstância, ele ficou um tempo sem poder contratar seguro. E quando a pessoa está doente, o que ela quer, né? Ter saúde e, se possível, contratar um seguro. Só que no nosso negócio é um pouco o inverso. A gente contrata jovem e saudável, ou se já tem uma maturidade, mas com saúde. A saúde é um pré-requisito, né? Mais do que a grana. E aí isso se tornou o propósito de vida do Rodrigo. E em 2023 ele me fez o convite para poder então ingressar e começar uma parceria com ele através do seguro. Como eu vi nele, né, real vivência, e aquilo era algo da minha vida também, porque eu acompanhei, para mim foi algo super natural. Trabalhar com o produto, poder levar esse despertar, né, esse processo de despertamento. Mas no meu início eu tive muita dificuldade, porque o público, a forma que era conduzida, como ele fazia, para mim não dava muito certo. E eu fiz muito esforço para tentar convencer as pessoas de tinha ali algo que não estava conectando comigo. E eu passei por um processo de poder me redescobrir mais a fundo. Quem é a Mariana? O que a Mariana gosta? E eu sempre tive muita facilidade em falar com mulheres. E aí que nasceu esse propósito de poder levar essa informação, mas para um nicho específico, que é um nicho que muitas vezes não participa das reuniões de seguro, né? Geralmente os tomadores de decisão no mercado geral, global, são os homens. Poucos convidam as mulheres para fazer parte dessa tomada de decisão. E quando eu vi nisso uma oportunidade de poder levar esse conhecimento, esse despertamento, eu vi que muitas mulheres tinham a necessidade e o interesse até muito mais rápido que os homens. Porque elas estão ali na organização da família, assim como eu, né? Mães, mulheres que estão ali tomando conta da casa, organizando o financeiro. Muitas delas, elas estão, né, na retaguarda para com que o lar seja funcional e que flua. E a preocupação da mulher é algo muito latente. E o tempo de resolução da mulher também é muito mais rápido. E aí eu entendi que eu só precisava ajustar as minhas velas para aquilo que faria sentido para mim.
E aí eu descobri um mar de oportunidades de poder conversar com mulheres e despertar elas. Que 50% elas já são despertadas. Já tem na mulher esse instinto de proteção, né? Exato, é verdade. E seria só ajustar mesmo alguns fatores para poder, então, trazer essa conversa de modo leve. E hoje eu tomo um café, e esse é um café que ele é leve, ele é gostoso, de falar sobre o momento real, o momento futuro. E tem sido uma jornada linda aí, podendo levar essa proteção para as mulheres, que se estende. Hoje, os homens que eu tenho na minha carteira, eles são os esposos. Porque a mulher acaba sendo essa porta-voz da proteção dentro do lar. Cara, que legal. E quando que... Tô curioso, assim... Você tava lá com o teu irmão, você se formou e aí teve lá alguns desafios que não tava encaixando pro teu discurso e tal. O que você fazia antes que você lembrou? Falou, eu me dou bem falando com as mulheres aqui. O que você fazia antes que você lembrou? Eu comecei minha caminhada profissional vendendo cosméticos. Eu fui gestora de vendas de uma grande multinacional. E aí a fala com mulheres foi algo que eu desenvolvi desde o início da minha carreira. E aí isso pra mim que foi aquela, sabe, eu creio que cada pessoa tem uma malinha que a gente vem, né? Alguma malinha com dons, com habilidades. E na nossa área, pouco se é falado disso. De tu poder extrair o melhor que tu tem frente a essa porta aberta que é o seguro. Porque hoje a gente tem muitas oportunidades, né? Ainda é um produto pouco difundido. Sim. E isso é muito bom, tem 2 pontos de vista. As pessoas podem achar que é difícil, o mercado duro, ou não, o mercado de oportunidades. Só preciso encaixar essa oportunidade dentro daquilo que eu sou bom, né? Não que o meu irmão era bom. O Rodrigo, ele tem características muito semelhantes às minhas, mas ele tem um viés totalmente diferente do meu para o negócio. E aí, se eu vou modelar ele, para mim não funciona, mas se eu vou olhar para dentro de mim, o que eu tenho de bom? Com que pessoas que eu me conecto fácil? A minha habilidade de me relacionar com pessoas, de extrair o melhor delas. Como que eu posso fazer isso para o meu negócio? Para com que não seja só vender mais um seguro. Porque hoje em dia também tem pessoas que já têm o seguro e já estão cansadas de serem empurradas mais um produto, né? Elas hoje em dia não tem mais isso de vender mais um seguro. Tem que ser algo que faça sentido para a pessoa, né? Que os capitais tragam segurança. Que ela compreenda que todo mês ela vai ter um investimento, mas ela está comprando um capital, ela está aumentando o patrimônio dela em relação ao que ela tinha antes. E está trazendo segurança. Então, a gente não vende o seguro. Eu vendo segurança, eu vendo liberdade. O seguro é só a ferramenta. Sim, é um meio, né? Pra é o você meio. chegar ali, né? Isso aí. Seu irmão continua como corretor de vida? Sim, ele de vida. Vende vida e hoje ele vende múltiplos riscos. Ele ampliou o leque. O leque para outros anos, tá. Voltando aqui para você, então. Legal. Então, você se especializou em falar com mulheres para poder vender para elas. Mas dentro desse universo de mulheres, tem algum nicho específico, assim, de profissão? Tem alguma coisa que você trabalha? Como é que você chega nelas? Sim. Porque eu tô curioso mesmo pra saber o que você já matou. Você falou, cara, a maioria é homem, né? Que vai lá, tomador de decisão e tal. Só que eu sempre tive isso dentro de mim, assim. Eu falo, cara, por que ninguém foca nas mulheres? Porque, cara, pra mim tem... O instinto de proteção tá na mulher, a sensibilidade tá na mulher, e a galera fica focando, né? É muito louco, na minha cabeça sempre teve esse dilema, sabe? E é muito legal saber que você faz isso. Agora eu tô curioso pra entender, assim, legal. Como é que tá, né? Nesse universo, tem um nicho, tem alguma dificuldade, não tem? Conta um pouco mais pra nós aí, como é que é o teu dia a dia, né? Desde Show quando você resolveu mudar. Legal. O meu nicho hoje é empresárias e autônomas. Tá bom. Então, realmente, é um time de pessoas, né? Esse grupo de mulheres, eles já estão mais propensos a pensar sobre como que vai ficar o meu negócio se eu não estiver lá. De maneira temporária. Se eu ficar 1 ano afastada, o que traria hoje de ônus? E as mesas que hoje eu frequento, dos grupos que eu pertenço, a maioria são mulheres empresárias. Então, tenho na minha carteira CLT, tenho minoria. Maioria é empresárias e autônomas. Hoje, qual o maior medo dessas mulheres? As que não têm filhos, como o meu negócio vai ficar se eu não estiver lá por um período? Às vezes elas não olham tanto para elas no quesito saúde, mas elas se preocupam em como vou manter o meu negócio se eu não tiver condições de estar lá. Porque muitas centralizam muitas funções, o negócio depende muito delas. E são negócios que aí porte PM. Tá.
tá? Então, realmente, elas estão muito dentro da operação do negócio. Elas possuem já, a maioria, estruturas com funcionárias, mas elas se preocupam muito na continuidade do negócio, porque tudo que elas construíram na vida tá ali. Então, o patrimônio tá alocado ali, né? O capital tá investido ali. E aí, esse grupo, ele se preocupa muito em relação a como fica o negócio, mas também como fica a minha casa. Se eu não puder estar lá. As que têm filhos, como que fica ali a escola do meu filho se eu não tiver condições de gerar renda através do meu negócio? Como que vai ficar os sonhos e os projetos da minha família? Então, a mulher, ela tá muito preocupada na continuidade daquilo que ela se propôs, né? Aquilo que ela já criou como uma expectativa, seja formar filhos na faculdade, seja poder manter o pagamento da construção de uma casa que foi o sonho. Eu tenho o caso de uma protegida minha que ela construiu um patrimônio muito legal hoje. Ela ainda não tem filhos, mas ela se preocupa se hoje ela não tiver mais, por uma questão de ausência, ela viaja muito. Como que o esposo ele vai dar continuidade aos sonhos e aos planos? Então, essas mulheres que elas estão tomando conta dos seus negócios, elas se preocupam, muitas dividem as responsabilidades financeiras. E muitas delas também têm maior responsabilidade financeira na casa. Sim. Então, isso é uma realidade hoje. As mulheres, elas geram muita renda para a família, né? E elas se preocupam em como o marido, como os filhos vão ficar, ou como o patrimônio fica, se elas não puderem trabalhar ao longo de um período. Hoje o câncer, né, as doenças graves é algo que preocupa muito. E também a incapacidade temporária de, poxa, aconteceu algo que não é tão severo, mas me tira ali ao longo de um período. E eu preciso estar todo dia plantando semente, porque a mulher que é autônoma, que ela é uma profissional liberal, ela precisa todo dia estar plantando uma semente. Se ela fica 15 dias sem plantar uma semente, ela vai precisar de pelo menos mais 30 dias para repor, para daí colher. Todo dia é uma semente. E ela se preocupou muito com isso. Então, esse é o público que contempla na minha carteira. E é curioso assim, né, Mari? Porque, eu não sei, você atende na região que você tá, que é o Brasil todo, como é que é a minha região? Atuação? É a tua região. Minha região. Aí uma pergunta mesmo, né? Porque lá em São Paulo, eu tenho escutado, assim, até com uma certa frequência, de algumas mulheres que estão tomando algumas decisões diferentes, assim, de que eu não vou trabalhar fora, eu só trabalho em casa, né? Você se depara muito com esse perfil aqui também? Muito. E aí, se você se depara, cabe um seguro, não cabe? Muito. Você poder trazer um pouco disso, porque tá rolando bastante. Às vezes eu vejo até debate em rede social, né? Se mulher tem que trabalhar, se não tem que trabalhar. E eu queria ouvir você, assim, se é um público que chega também? Sim. E se chega, precisa de seguro? Chega porque minha área de influência é muito grande. Eu frequento uma igreja, eu tenho algumas atribuições dentro da igreja, é um propósito cristão, que a família ela tem um equilíbrio de prioridades, né? E tem muitas mulheres que elas foram chamadas para a área profissional e elas têm um engajamento nisso, mas muitas elas estão um olhar mais voltado para o lar. Então entre eu colocar alguém para cuidar dos meus filhos, prefiro eu deixar minha profissão de lado e ampliar, né, hoje o cuidado para o meu lar e apoiar o meu esposo para com que ele vá e ele, né, seja o cabeça ali das finanças. Muitas mulheres que eu convivo estão nesse processo, ou já passaram ou estão passando. E o seguro, ele entra, na verdade, com a visão da mulher em proteger o esposo, mas também a gente vai olhar no aspecto sucessório, se algo acontecer. Né? Talvez ela não está gerando risco para ela numa atividade laborativa, ela está em casa, mas e se a doença pegar? E ela que cuida dos filhos hoje? Ela vai baita trabalho também, né? Às vezes dá mais trabalho, exatamente, né? Exatamente. Porque é um trabalho com responsabilidade, com protagonismo, com, né, intenção. Então, essa mulher, independente de hoje, eu acho que está muito mais na mentalidade dela e em como nós, corretoras, pessoas que nós vamos chegar para levar esse estudo, que a gente possa extrair em o que ela se preocupa mais. Será que ela se preocupa mais em ela ficar doente e não poder cuidar dos filhos? Em que hoje ela cuida dos 2 filhos, eu tenho um caso de uma amigona minha, ela cuida das 2 meninas dela. Se ela descobrir um câncer e tiver que fazer um tratamento, hoje ela não tem rede de apoio. Será que ela não gostaria de ter um capital para poder contratar alguém bem bacana para ficar com as meninas, e ela poder, né, passar por esse processo de tratamento? Então, com certeza, mas está muito mais em como a gente entender o que preocupa a pessoa e
tornar isso dentro do planejamento financeiro ali as coberturas. Ela se preocupa mais em poder manter um bom cuidado com os filhos. Ou não, ela se preocupa nos riscos que o esposo tem por viajar bastante. Ou não, eles construíram um patrimônio muito alto e numa ausência de ambos, o que ela quer é deixar os filhos planejados e protegidos financeiramente. Então, sempre vai ter algo que a mulher se preocupa. Cabe a nós entender qual é a maior necessidade e poder levar aquilo, né, transferido dentro da apólice em coberturas. Então, sim, é possível a gente poder atender essa mulher, levando em consideração o que mais a preocupa, transformando isso dentro do planejamento financeiro com as coberturas necessárias na apólice. Perfeito. Tudo é da conversa, as perguntas certas de fazer ali, né, Mari? Exatamente. Perfeito. Uma aula, assim, porque eu fico pensando, né... Quem está assistindo a gente, seja cliente final, até outros corretores que pensam em trabalhar muito nichado assim, até com mulheres, que para mim é um baita público e tem muita coisa pra gente fazer. E como eu tô vendo esse movimento, né? E que, de novo, dá mais trabalho trabalhar em casa do que fora, né? Sim. Tem o seu lado ali também e que precisa de proteção. Que legal você trazer esse pano de fundo, porque às vezes as pessoas, mas não vai precisar de seguro, tá ali, né? Não. Calma. Me fala a tua dor que eu vou conseguir encaixar com alguma coisa que vai ter fundamento ali com o mercado. E aí, Mari, tô pensando aqui, né? Tentando me colocar no lugar, né? Na hora que você tá nas conversas ali com as mulheres. Teve alguma até hoje, assim, que você conversou? E, obviamente, se você puder contar sem dar os nomes, né? Mas teve alguma que te marcou muito? Uma conversa que você ficou extremamente emocionada? E que você falou, cara, essa venda... Ou, de repente, não rolou venda, mas que foi uma conversa que te marcou até agora, assim, como corretora de seguros. Teve isso já? E se você puder contar o caso, adoraria saber. Eu tive um caso que foi no meu início, assim, de carreira, de uma mulher que ela era minha cliente antes de um outro produto na empresa anterior. E quando eu fiz a minha transição, eu fui visitar ela. E ela é uma mulher, assim, extremamente simples de coração. Ela tem até hoje um negócio, enfim. E ela é dona desse negócio. Só que eu via que ela estava sempre correndo muito. E logo quando eu pensei em quem que eu ia começar a apresentar, né, o seguro e ter uma conversa nesse sentido, foi ela. E eu lembro que assim, no final da conversa ela me disse, não, o seguro não é para mim, é um valor muito alto, eu não consigo. Eu disse, tá, vamos ajustar aqui. Ajustamos, reduzimos ali um pouco do valor, ainda ficou em coberturas boas. E eu sei que ela fez para me ajudar. Eu sei que ela fez assim para me dar um suporte. E 1 ano e meio depois ela diagnosticou um câncer, só que era um tumor benigno, não era um câncer, um tumor benigno. E ela precisou de uma cirurgia de abrir totalmente o externo, o peito. Nossa. E aonde ela tinha segurança? Na apólice de seguro. Porque ela precisou fechar o negócio dela, ela ficou alguns dias internada, ela passou por uma cirurgia extremamente delicada. E aí, ali eu entendi que é sobre isso. É sobre como eu posso, Mari, me conectar mais para entender as dores daquela mulher e tornar esse processo de vendas o mais leve e gostoso para a pessoa. Porque nesse caso, ela praticamente não iria ter feito. Só que questão de 1 ano e pouquinho depois ela necessitou. E ela ficou muito grata por eu ter, assim, persistido, né? E ali eu entendi o quão valiosa é a nossa profissão. O quão importante é a gente poder ir um pouquinho mais além e não desistir. Muitas mulheres que hoje, até tô com um caso de uma que eu vou atrás, fiz reunião, voltei, a gente ainda não conseguiu finalizar o processo, mas eu continuo perseverando nela, porque eu sei que ela precisa, porque ela também é como essa minha segurada, minha protegida, que tá sempre correndo atrás da máquina, que a casa depende muito dos negócios dela, e eu não quero desistir dela. Enquanto ela me dá a oportunidade, eu vou continuar remarcando até a gente poder conversar, porque o nosso trabalho é sobre isso, né? Eu sei que às vezes a pessoa ela não tem tanto senso de urgência. Desse lado de cá, eu compreendo porque eu vivi na pele, que o melhor dia para contratar é hoje, não é amanhã e nem foi ontem, né? É o que eu posso fazer hoje, porque amanhã talvez vai ser tarde demais. Amanhã talvez o diagnóstico vai bater lá na porta da pessoa e eu já não tenho mais o que fazer. Tem muitas pessoas que me procuram. Tive um caso também de uma pessoa que me ligou pedindo para contratar o seguro, mas ela já estava com um Parkinson avançado. E aí isso dói muito, sabe? Tu não poder oferecer mais nada. E ela tem um filho super novo,
E o desafio dela era como que o meu filho vai ficar? Nossa. E é um diagnóstico que é doloroso. Eu tive gente em casa assim. É sofrido, né? Porque vai... Cada ano vai assim debilitando mais, né? Então, é sobre isso. É como que a gente, corretor, pode tornar o papo o mais leve possível. O mais conectado com a condição de compra da pessoa. Como que a pessoa gosta de comprar? Como que eu posso me conectar com ela? Para com que se torne leve, ela seja despertada, ela entenda. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Em algum momento, alguma coisa vai acontecer. Se não é a doença, é a ausência, né? Então, tá muito em a gente perseverar. Não desistir das pessoas, não desistir do propósito. E saber que a nossa profissão é linda, ela tem um propósito riquíssimo por trás. Mas é no meio de muitos nãos que o sim, ele vai aparecer. E faz muito sentido quando o diagnóstico vem e a gente sabe, bom, ali eu fiz o meu trabalho. E me chamou a atenção aqui, tô fazendo algumas anotações, você fala que eu o chapéu de aluno total aqui, muita coisa legal. Você chama suas seguradas de protegidas, né? Protegidas, né? Essa que você deu esse último exemplo, que você tá conversando ali, que você passou por isso, então você tem a empatia de se colocar no lugar, você entende. Agora pensando você como profissional mesmo, né? Corretora de seguros. Por quanto tempo você vai acompanhando até a pessoa, de fato, falar não ou fechar? Você tem uma metodologia sua? Eu percebo, não é assim, é por percepção. A gente percebe quando a pessoa, ela tá te dando balão. Tá. Quando ela não quer, daí eu pergunto, esse é um bom momento pra gente conversar sobre isso? Tu tá disposta a gente poder conversar sobre isso? Ou tu prefere que eu te chame daqui a alguns meses? Aí ela já vai me dizer, a gente tem que fazer a pergunta certa. Tá. Né? Então, eu sempre pergunto, vamos retomar esse assunto agora? Faz sentido pra ti voltar a olhar pra tua proteção agora? Ou tu prefere que eu te chame mais à frente? Eu fiz a pergunta ontem, tá? Tava fazendo meus agendamentos ontem. 2 me disseram, esse não é o momento pra mim. Eu sei, eu fico triste por dentro, exato. porque não é como comprar um copo, um iPhone, né? Mas tá tudo certo. Eu tenho a plena convicção de que eu aprendi isso, que a colheita ela não é opcional. E que todo mundo vai se tornar cliente. Talvez não seja agora. O que pode impedir lá na frente, eu deixo muito claro desde a primeira reunião. O que talvez vai te impedir de se tornar minha protegida vai ser a tua saúde. Se alguma coisa acontecer nesse meio tempo, eu não vou ter como te trazer esse respaldo. Você fala Sim, isso, legal. Então, eu tento sempre ir, por exemplo, ela não pode contemplar toda a proteção. Vamos fazer uma cobertura de doenças graves, então. Porque isso tu tem que ter. Né? Isso é o mínimo, é o básico. A pessoa não tem filhos, pelo menos essa cobertura tu contrata. Então, eu trago o máximo de acessibilidade para a pessoa, sabe? Eu não me constranjo em vender, não tô ali para vender uma cobertura, eu quero ganhar. Não, eu quero trazer o que a pessoa precisa dentro daquilo que ela pode aportar. E se a pessoa não quer falar comigo agora, eu deixo isso muito claro. Só vai ter um motivo que vai me impedir de proteger ela, que é a saúde dela. No mais, eu vou estar ali. Se a pessoa me dá uma oportunidade, olha, Maria, eu não consegui essa semana, mas semana que vem na quarta-feira. Daí chegou na quarta-feira, aconteceu alguma coisa, mas ela vai me dando outras condicionais, eu continuo. Porque eu tenho a plena convicção de que todas as pessoas que eu abordar, elas vão contratar o seguro em algum momento da vida. Se elas não contratarem comigo, elas vão ser levadas a contratar pelo banco. Sim. Vai uma outra pessoa, talvez mais persuasiva que eu, mais insistente, mais persistente que eu, e vai levar elas a fazer a contratação. Então, em algum momento, elas vão contratar. Por que não por mim? Por que não eu permanecer fazendo esse contato? A não ser que ela me diga, olha, Mari, não me chama mais, nesse momento não faz sentido para mim, eu vou colocar na minha agenda e vou retornar mais à frente. Hoje a gente tem o Google Agendas que coloca lá o nomezinho, faz um lembrete mais pra frente e aí eu sigo persistindo. Legal. Você gosta de usar bastante ferramentas para te ajudar no dia a dia? Sim, gosto. Você tem CRM ou não? É o Google Agenda e... Google Agenda, planilha de Excel, e o caderno. Mas tem um controle lá, né? Tem. Beleza. Não, eu pergunto porque essa é uma... Eu tô até pensando se eu faço
uma trilha sobre CRMs aqui para Acho corretor, ótimo. porque tem muita gente pedindo, né? E eu sei o quanto ajuda, né? Tem uma Muito. terceirizar a memória para Muito. ferramentas que tem um monte hoje no mercado, Porque né? a gente planta várias sementes, né? Só que muitas vezes nós continuamos plantando e não revisitamos aquelas que estão plantadas lá atrás. E muito difícil alguém vir prontamente. Mari, hoje eu acordei e eu quero ser protegida. Vem me atender. Já passei por isso, mas é muito difícil. É esporádico, né? Não dá para contar com isso. Então Não é dá. muito importante revisitar essas sementinhas que a gente plantou. Legal. Ô Mari, e assim, o que eu tô percebendo nesse papo é que você tem um cuidado muito grande com as suas protegidas. Dá pra perceber isso na tua fala. Como é que você faz o teu pós-venda? Você tem um cuidado especial também nesse pós-venda? Porque eu tô vendo muito na entrada ali, quando você vai conversar e tal, mas e o depois, né? Perfeito. Curioso pra saber, assim, porque dá pra perceber que você tem esse cuidado, né? Mas o que acontece de fato, assim? Uma pessoa decide se é sua protegida, como é que você cuida dessa pessoa? Legal. Então, depois que ela então se tornou minha protegida, né? Eu faço a entrega da apólice. Anteriormente eu costumava entregar a apólice física, impressa. Hoje eu já utilizo o aplicativo. Então, a Asus tem essa facilidade, né? Então, baixa o aplicativo, acho fantástico. Ali eu já deixo ela ciente de todo o contexto que ela contratou. Para também a pessoa ter uma certa autonomia. De ter uma dúvida, ela conseguir recorrer ali. É muito bom que haja o vínculo, né? Corretor, protegido. Mas é muito importante que a pessoa também seja autônoma na tomada de decisão, de ela poder compreender onde ela localiza ali as informações. Então, geralmente faço ela baixar o aplicativo, entrego um presente especial. A maioria das minhas protegidas, elas fazem parte de alguns círculos que eu convivo. Então, elas são da minha convivência. Poucas são, assim, mais recomendadas distantes. A maioria eu vejo pelo menos uma vez no mês. Então, elas são dos círculos que eu pertenço. E isso eu acho muito legal. Eu não conseguia compreender isso quando eu comecei, da importância da gente pertencer a alguns grupos, né? Seja de networking, seja dentro de um esporte. Então, essas pessoas, elas me veem, elas têm muito contato. Nesse sentido, a gente consegue ir tirando dúvidas. Eu tô ali muito presente. Eu acho que isso é uma facilidade. Porque muitas compram a Mari. Elas nem sabem que seguradora que elas estão contratando. Elas compram aquilo que eu recomendo para elas. Elas estão comprando a confiança em mim. Elas têm ali o meu contato. Elas sabem que se precisar de alguma coisa, elas têm a mim para recorrer. Então, a maioria elas fazem parte, assim. São pouquíssimas que eu não vejo por muito tempo, que são distantes. São da minha cidade, são da minha região, são dos grupos que eu participo. E ali eu tô sempre presente, né? No sentido de perguntar como tá, de mandar uma mensagem, vamos tomar um café. Hoje, assim, pela graça de Deus, eu tenho um espaço, tenho uma sala, um escritório. Que legal. E isso para mim era um objetivo grande, de poder ter um endereço, das pessoas poderem me localizar. Porque onde eu moro ainda é uma cultura interiorana. E as pessoas gostam muito de ter o banco. De ter um ponto para reclamações, o saque. Uma mesa lá que posso bater na mesa, né? Isso aí. Então, hoje, eu tô fazendo esse movimento agora, participo dentro de um grupo de advogadas, então a gente tá indo para um aspecto de sair um pouco da pessoa física, ir para pessoa jurídica. Vou continuar com esse braço, mas quero poder atender um pouco mais a linha de sucessão. O agro na minha região é muito grande, é uma fatia de mercado interessante. Então, ali onde eu tô, eu tenho um respaldo das profissionais que também atuam, divido dentro de um escritório de advocacia, em que as mulheres que vão ali, elas já conhecem a advogada, porque a gente é do mesmo grupo, sabe? Tem muita essa afinidade, esse compartilhar, e eu consigo receber elas lá. Então, vem tomar um café, vamos falar de uma coisa que não é o seguro? Vamos falar da vida, vamos falar de vida pessoal? Eu faço muito parte do momento que elas estão vivendo. E é mais do que só proteger, é um vínculo realmente de amizade, de parceria. Que legal, isso acaba fortalecendo pra caramba, né? Fideliza muito, né? Porque é genuíno, é da pessoa, isso é muito legal. Aproveita pra falar, assim, das suas redes, né? Porque a galera vai mas quero conhecer a Mari. Como é que a galera te acha? É Instagram? Isso aí. É Instagram? Qual é o perfil? Pode me achar lá no Instagram, @Mariana Araújo Barbosa. O Mariana Araújo é um A só. E lá eu divulgo muitas informações sobre o que eu atendo, sobre
né, histórias, me conecto com as mulheres, acompanho lá o meu dia a dia, acompanho um pouco dos casos ali do meu dia a dia, eu gosto de compartilhar. Legal. Então lá, se tu quiser um auxílio, você mulher que ainda não tem o seguro, quer se conectar com uma mulher que assim como você vai compreender a sua vida, me chama, vamos falar pelo Meet online, ou se tu mora perto de mim, vamos tomar um café, que vai ser um prazer te conhecer. Ai, que legal. Ô, Má, e me fala uma coisa. Você tá desde 2023, certo? 23, né? Isso aí. Como é que você... Qual é o teu critério pra... Porque você, diferente de alguns corretores que eu converso... Deixa eu voltar a pergunta pra poder estruturar melhor. Quando você se formou como corretora, você não se formou meio que exclusiva de uma única seguradora. Não teve isso, né? Sim, eu fui MetLife. Ah, você teve a MetLife. Então tá bom. Então você teve a MetLife. E aí você começou exclusiva lá. Quando que você falou, peraí, deixa eu abrir a minha corretora para mercado? Quando foi? Quanto tempo deu isso? Começou com o meu irmão, ele fez essa transição. E aí eu fui participar de um outro grupo. Tá. Ele era o meu líder na época. Tá. Ele decidiu se mover para um outro propósito, com múltiplos riscos, vários seguros. E eu fiquei ainda ali. E aí o que me conectava muito a permanecer era ele. Porque eu era 01 dele. Então eu tinha esse vínculo de, né... Aconteça o que acontecer, o 01 tá Tamo ali junto. contigo. Exato. É. E aí, quando ele fez esse movimento, eu comecei a analisar os meus resultados. Eu saía de Lajeado, eu ia para uma praça bem distante, deixava minha filha em casa. E eu sou, por crer em Deus, a minha vida, eu gosto muito de alinhar as coisas. Não tem como eu falar de proteção para uma mãe, para uma família, se a minha filha estava sozinha lá com a minha mãe e eu viajando que nem louca. Então eu pensei assim, bom, primeiro tem que organizar a casa. O que é importante para mim? Qual é o meu estilo de vida? Como que está o equilíbrio das minhas prioridades? Daí, nesse momento, eu decidi recuar e sair da linha de parceria. E eu pensei que o seguro não era para mim. Porque o meu resultado não era, né, de consecutividade. Eu tinha muita dificuldade de acertar a veia. Porque eu fui mudando muito de mercado. Minha preparação, assim, acho que eu faria diferente hoje. Tá. Mas, enfim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, eu creio que Deus usou isso para me mover. Aí, o que eu fiz? Deixei a minha corretora de lado e fui participar de uma corretora como uma preposta dentro de uma corretora. E lá, tive a oportunidade de conhecer todos os tipos de seguro que existem. E eu me coloquei à prova para entender se o seguro de vida era para mim. Quanto mais eu via de seguro de transporte, de carga, de carro, eu via, nossa... O seguro de vida é plenitude, né? É muito bom trabalhar. E é um trabalho como eu me encaixo. Eu gosto de tomar um café, eu não gosto de aquela correria, renovação, é isso. Não que isso não seja bom. Existe para cada pessoa um perfil. É. E aí, estando lá, eu decidi fazer uma mentoria para saber, bom, não tô feliz aqui, não quero vender tudo que é tipo de risco. E assim, quando a gente está dentro de uma corretora grande... os processos, eles são muito cascateados. Então, eu senti um pouco de falta de entender, tá, mas isso aqui que eu tô vendendo tá certo? É venda, renova. E eu sou muito preocupada com a questão de, bom, e se der um BO lá na frente? Será que realmente o que eu tô fazendo tá certo? E aí, fiquei um pouco insatisfeita nesse sentido. Fui fazer uma mentoria com uma mentora de mulheres. E ali... que ela me ajudou a ver. E de seguros? Não, mentora de mulheres gerais, tá assim. Bom, tá era uma mesa de mulheres legal. Com um propósito. E aí, mulheres prósperas. Aí eu pensei, bom, vou colocar aqui na mesa meu BO, né? Tenho uma corretora, tô dentro de uma corretora, não tô ganhando o que eu preciso ganhar, não tô feliz com o processo de vendas, mas eu gosto de fazer isso aqui. Apresentei para elas. E elas disseram, meu Deus, onde é que eu faço para assinar? Eu quero fazer. Todas quiseram fazer, que estavam na mesa. Todas. E eu pensei, eu não posso te vender, porque eu tô na outra corretora. E aí a minha mentora disse, não, tu tem que agora te reposicionar e voltar pro teu negócio, que é o teu propósito. Onde tu teve a tua maior dor, nasce o teu maior propósito. Tu viveu isso com teu irmão. Tu sabe, né? Tu tem propriedade naquilo que tu fala. E aí, quando eu vi que todas quiseram se tornar minhas protegidas, eu disse, isso aqui é pra mim. E aí, então, me organizei, fiz meu desligamento onde eu estava e retomei o meu negócio. E aí, comecei, então, em outubro do ano passado, no meu negócio de novo, mas voltado para mulheres.
E aí né? você começou a escolher as empresas para ser sua parceira. Isso aí. As empresas de seguros, né? Isso Você aí. foi escolhendo Fui ali. selecionando aquelas pra ter o que atendia cada tipo de Sim. público. Um público jovem que não quer investir tanto, um público que já quer colocar ali uma reserva, quer ter uma proteção um pouco maior. Aí eu comecei a atuar na parte da previdência também, então que fui indo legal. para essas outras linhas que pudesse gerar outros tipos de produto para atender o público, Sim. né? Mas o que foi bem bacana é entender que seguro é seguro, né? Então, para mim, assim, foi a maior virada de chave da empresa que eu atuava para hoje o meu ramo, né? Hoje a minha atuação é de que seguro é seguro. Seguro é uma coisa, reserva, né? Investimento, previdência é outra. Então, essa transição para mim foi como se... Nossa, onde é que eu tava fazendo na minha vida? E tem algumas pessoas fazendo isso ainda, né? É duro, mas. É duro. E pra quem tá na ponta, não tem essa universo Não. nosso aqui muito técnico, né? Exatamente. E que bom que você teve já essa visão, né? De abrir e fazer um negócio consultivo, né? E falar Isso seguro é aí. seguro, investimento é investimento, né? Previdência é previdência. Ah, então teve toda essa jogada aí. Caramba, foi numa mentoria que te Uma deu mentoria. essa. Olha só. Que eu achei que não era para mim. Você vê, né? Às vezes as pessoas, não vou fazer porque é grana, tá? Pô, um investimento ali, uma coisa que acontece muda a tua Sim, vida. mudou a minha vida completamente, me Caramba. conectou, porque hoje esse grupo, das minhas primeiras protegidas, então, dessa nova fase, estavam naquela mesa, Sim, foram sim. 6 mulheres, e ali só foi acontecendo, porque legal. daí elas gostaram muito, elas nunca tinham tido uma abordagem assim, e as recomendações começaram a acontecer desse grupo. Que legal. Muito bom. Quanta história boa, hein, Mari? Caramba, meu, que legal. Posso fazer um bate-bola com você agora? Bora lá. Eu separei algumas aqui, com base no que a gente já tinha um pouco conversado, fui ajustando algumas coisas aqui no que você foi falando. Eu vou te fazer a pergunta, você pode responder numa palavra ou numa frase que vem do coração. Beleza. Pode ser? Pode. Então vamos lá. Uma palavra que define a sua missão. Trazer liberdade financeira para as mulheres. Trazer liberdade financeira para as mulheres. Boa. Um medo que você superou. Acho que da rejeição, dos nãos. Você Dos trazia nãos. pro coração Muito, muito. E aí eu trazia como se fosse algo, uma incapacidade minha, né? E hoje não, eu entendo que todas as pessoas, elas vão se tornar minhas clientes ou de alguém em algum momento. É só o momento de maturar aquela semente. Então, não é um não temporário. Boa. Qual foi o momento que mais te emocionou como corretora de seguros? Quando eu paguei o benefício dessa cliente que eu compartilhei. Doenças graves lá, né? Foi de áreas de internação. Ah, de área de internação, tá. Pelo período que ela ficou. E ali eu pude compreender o real significado do meu negócio e a importância que tem de persistir na pessoa, de perseverar, de fazer uma pergunta a mais, de dedicar um pouquinho mais de tempo, porque aquilo fez a diferença na vida dela naquele momento. Tá, boa. Uma dica para quem quer trabalhar vendendo seguro para mulheres. Uma dica, escute, faça boas perguntas e escute. Não queira vender. Se conecte com a mulher no momento dela, nas necessidades dela. Então faça boas perguntas e não tenha um interesse em vender, tenha interesse em se conectar. Boa. Quais são os seus planos para 2025? 2025 eu quero ampliar, começar a atuar não só com as mulheres no modo pessoa física, mas ir para a área de sucessão patrimonial e poder abraçar algumas situações hoje empresariais que eu convivo, de quadro societário, de sucessão patrimonial, que eu acredito que é um bom mercado e é um mercado que ele é bem latente dentro da região que eu atuo. Tá. Vai ser um braço a mais daquilo que eu já faço. Maravilhoso. E uma meta que te deixa com frio na barriga? Tem algum objetivo que você fala, eu quero muito isso, mas ainda tem um friozinho na barriga? Eu acho que atingir assim, eu tenho um objetivo que é poder conquistar a viagem dentro de uma seguradora que eu atuo. Ah, boa. E aí esse objetivo é crescer base de clientes, né? Sim. Então, crescer com qualidade. Tá. Então, isso me dá um frio na barriga, de eu poder alongar, né, a minha base de clientes. Esse é o objetivo que eu tenho e que me deixa ali tremendo na base, mas que é bom, né? O vendedor, ele tem que ter um propósito. O corretor de seguros, ele tem que ter um objetivo claro e sempre tem que ser um pouco mais ousado. Maravilha. É bom, e o friozinho na barriga deixa a gente alerta também, né? Muito. Pra continuar fazendo um trabalho com qualidade. Exatamente. Mari, sensacional. Vamos pro finalzinho. Mas antes,
Eu sempre peço para os meus convidados trazerem uma frase, uma reflexão, um pensamento. Vou pedir para você compartilhar com a gente, mas olhando agora para esta câmera, porque aqui as pessoas vão olhar diretamente nos seus olhos e receber essa mensagem com o coração aberto. Pode ir lá, minha amiga. Beleza. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz que nem um olho viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais passou pelo coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e andam conforme o seu propósito. Convida Deus para ser teu sócio, convida ele para entrar no teu negócio, para que seja muito mais do que só vender um seguro, que seja um propósito de vida e que através do teu propósito possa conectar muitas vidas e proteger, trazendo liberdade financeira diante de momentos de crise. Amém, muito bonito, gostei, viu? Obrigado mais uma vez, quero te agradecer sua mãe que tá aqui com a gente também, sensacional, adorei o papo, conversas boas, me deram várias reflexões aqui, Mari, obrigado por isso, eu tenho certeza que a galera também que tá acompanhando aí vai refletir muito sobre situações, né, o que você já passou na sua jornada, esse cuidado de você vender o seguro de uma forma, cara, carinhosa, eu adorei o contexto que você trouxe pra gente aqui. E obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Deixo agora para você fazer as suas considerações finais. Beijo, abraço. Agora é o seu momento, minha amiga. Perfeito, eu que agradeço, Rezende, pelo convite, a Vanessa também, que cuida de mim dentro da ASUS, me fez esse convite. E eu quero deixar um beijo para Maria Luísa, minha filha, que é a minha maior motivação, né? A gente tem que ter um porquê a gente faz as coisas, então, para ela. E para o Rodrigo, que foi, né, que é o meu irmão, que é o dono dessa história linda de superação. Obrigada por acreditar em mim e porque se eu estou aqui foi pelo teu convite. Te amo. Ah, muito lindo, obrigado, viu, Mar? E para vocês que ficaram até aqui, tocou no coração, tocou na alma de vocês aí, manda para aquela pessoa que passou na sua cabeça aí, no seu coração. Eu tenho certeza que você vai ajudar 1, 2, 3 pessoas. Não guarda com você não, porque eu tenho certeza que essa mensagem, ela é diferente. Te vejo no próximo episódio. Forte abraço. Valeu.